Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo encham os corações daqueles que nos ouvem, daqueles que nos acompanham. Eu quero convidar você para ouvir atentamente ou nos acompanhar na leitura que faremos de Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. Esse é o texto da nossa exposição de hoje. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos fazer nesse momento também uma oração. Senhor Deus, abençoe a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Que o Senhor esteja com as suas famílias, que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor nos dê da tua graça, da direção do teu Santo Espírito, que a tua palavra alcance, ó Deus, o propósito que o Senhor estabeleceu, trazendo edificação, trazendo correção, trazendo educação na justiça. Que o Senhor, ó Deus, nos livre do mal, que o Senhor, ó Pai, nos faça temer a Ti, andar em piedade, que o Senhor, ó Deus, nos ensine aquilo que nós precisamos aprender, que tenhamos a sabedoria celestial para agirmos sempre com prudência e para termos, ó Deus, e alimentarmos a cada instante da nossa vida a comunhão contigo, reconhecendo que nós temos como único Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós também oramos. Amém. É muito natural que nós almejemos as melhores coisas, não é? É muito natural que nós desejemos alcançar os melhores objetivos. Então, todos nós queremos estudar nas melhores escolas, ou todos nós queremos nos desenvolver da melhor forma no nosso ambiente de trabalho, galgar degraus na nossa profissão. Todos nós também admiramos os grandes expoentes, aqueles que também alcançam níveis extraordinários no que fazem. Nós admiramos as pessoas que têm destreza, que têm técnica nas mais diversas áreas. Nós queremos ler os melhores livros, nós queremos ter contato com as melhores coisas, nós queremos ter as melhores experiências na nossa vida, não é? Nós ansiamos por coisas boas e por coisas melhores. Cada um de nós admiramos a performance dos melhores atletas, daqueles que alcançam também os melhores índices nas competições esportivas. Então nós estamos sempre em busca do melhor, nós valorizamos aquilo que é melhor e nós almejamos para nós, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para as nossas comunidades, certamente almejamos o melhor. Buscamos o melhor. Certamente nós queremos alcançar a excelência em muitas coisas. Se de fato nós temos o interesse nisto, então aqui nós somos ensinados que precisamos olhar para Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, porque esta busca pelas melhores coisas que intuitivamente existe em nós, ou que nós aprendemos, não é? Também nós aprendemos a buscar o melhor e a entender o que é melhor, o que é bom, o que é proveitoso. Este entendimento, na verdade, é fruto também de uma operação do Espírito de Deus, que através da graça comum do Senhor nos leva, não é, a desenvolver as nossas vocações e também nos leva a agir com muita competência e com muita inteligência nas mais diversas áreas do conhecimento e das experiências humanas. Então, quando falamos das melhores coisas que nós anelamos, que nós desejamos, nós reconhecemos que isto é absolutamente natural, né? É uma percepção da realidade que é muito natural a nós, a cada homem.
se é o melhor que nós estamos buscando, se queremos o melhor caminho, se queremos o melhor conteúdo, se queremos o melhor aprendizado disponível, se queremos o melhor relacionamento que pode existir, então nós temos que pensar em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos apresenta Jesus como aquele que alcançou, aquele que tem, na verdade, toda a excelência, né? É dotado, Jesus é dotado de tudo aquilo que nós possamos imaginar e até daquilo que nós não podemos imaginar. Em termos do que é especial, em termos do que é adorável, em termos do que é santo. Jesus é constituído, ele é dotado de todos os maiores e melhores atributos e qualificações e virtudes que nós possamos imaginar em alguém. O autor da carta aos Hebreus nos apresenta Jesus Cristo dessa forma. Ele vai nos ensinar que Jesus é superior a todos os homens, que Jesus realizou uma obra superior a qualquer outro tipo de obra conhecida entre nós. Ele apresenta Jesus como o melhor caminho, como a melhor solução. Ele apresenta Jesus como a melhor de todas as decisões, né? Ele apresenta Jesus Cristo como o melhor sacrifício, como o Salvador e o Redentor que a humanidade tem diante de si. Embora nós não saibamos quem foi o autor da carta, nós podemos saber algumas coisas significativas a respeito. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus era um homem muito culto, era um conhecedor da língua grega e também um judeu que conhecia profundamente os rituais, os cerimoniais próprios do judaísmo. É alguém que se converteu com a pregação apostólica e era alguém que estava muito preocupado com uma determinada comunidade de crentes que estavam sofrendo também afrontas e provações. Ele está escrevendo para irmãos que estavam sendo perseguidos, não é? Judeus que pelo fato de terem se convertido ao evangelho já não participavam de certas práticas que não tinham realmente mais significado para eles naquele momento da história, em razão da própria obra realizada por Jesus Cristo. Os judeus convertidos, para quem o autor da carta aos Hebreus escreve, estavam sendo expulsos das instituições judaicas e estavam vendo bem de perto o perigo da própria morte. Alguns estavam esmorecendo, alguns estavam se afastando da fé. A apostasia era um fantasma que os assombrava, era um perigo que rondava a igreja naquele momento. Sendo assim, então, não é difícil compreendermos qual é a tarefa que o escritor tem. Ele escreve exortando aqueles crentes a perseverarem na fé. E dentro desse objetivo, o tema que vai assumir grande importância e nortear toda a epístola é a superioridade de Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer algo importante aqui para você nesse momento. Nós somos instados a batalhar pela fé. Nós somos exortados a perseverar, mesmo em meio a muitas lutas, a muitas provas, mesmo em meio a tempestades, mesmo que as tristezas nos assolem, que as angústias sobrevenham a nós, que o medo, que o pavor estejam diante de nós, mesmo que homens maus estejam também em nosso caminho, nós somos instados a perseverar na fé. E esse é um tema muito recorrente aqui. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós, como crentes que fomos salvos e redimidos, não podemos desistir, não podemos ficar no meio do caminho, devemos continuar a nossa trajetória rumo à glória celestial, andando com firmeza, com perseverança, tendo fé no autor e consumador Jesus Cristo. Então, Jesus é superior. Ele vai dizer, Cristo é superior. E é na força de Cristo que nós
também vencemos. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Os outros sacerdotes do passado morriam e precisavam serem substituídos, mas Jesus não se pode substituir. Jesus é o insubstituível sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote que adentrou os céus e que faz a mediação entre nós e Deus. Jesus é aquele que intercede por nós junto ao trono do Pai. Jesus é aquele que, tendo se tornado homem, não é? Se fez homem, ele, portanto, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é aquele que faz a mediação entre nós e Deus. Aliás, o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. E então, se Jesus é o maior entre todos, se Jesus realmente é superior em todas estas questões, nós temos que entender que Jesus é superior aos homens. Aquilo que os homens não podem fazer por nós, Jesus Cristo pode. Ele é superior aos governantes da terra, aos maiorais, às autoridades, aos juízes da terra. O Senhor Jesus é o supremo governante sobre todas as nações. Ele é superior a todas as nações. Ele é superior a homens crentes ou descrentes. Ele tem poder até mesmo sobre a vida e sobre a morte. Então nós estamos falando do Rei dos Reis, nós estamos falando do Senhor dos Senhores. Ele é maior do que os nossos problemas também. Ele nos fornece a força necessária para resistirmos, porque Ele é maior do que qualquer tipo de luta, ou afronta, ou perseguição, ou pecado contra o qual nós temos, ou contra os quais nós temos que lutar. Então nós podemos confiar em Jesus Cristo dessa forma. Pregar sobre a superioridade do Senhor Jesus, destacar a grandeza e a soberania de Jesus Cristo, é alimentar o nosso coração com viva esperança, é fazer com que nós sejamos consolados nos dias maus e difíceis. Ele está conosco na embarcação, Ele tem domínio sobre as tempestades, Ele conduz o rumo da história, o rumo da nossa vida, Ele tem as nações nas suas mãos. Tudo lhe pertence, toda a glória deve ser dada a Ele. Ele é o cabeça de todas as coisas. Jesus é superior. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Jesus é superior. O povo estava diante, então, de uma nova aliança, uma nova realidade. Os antigos rituais não precisavam mais ser praticados, porque eles já tinham cumprido a sua função. A função dos rituais antigos aplicados no Antigo Testamento era apontar para Jesus Cristo, não é? Acontece que Jesus a essa altura já tinha vindo, a sua missão já tinha sido consumada. Se antes os judeus precisavam de um sacerdote para fazer a mediação entre o homem e Deus, ali simbolicamente, e precisavam de animais para sacrificar, agora isso não era mais necessário. Jesus é o eterno sumo sacerdote que faz a mediação entre nós e Deus. Um sacerdote muito diferente dos outros, mesmo porque Jesus não simplesmente ofereceu um sacrifício, mas ele foi o próprio sacrifício, e o seu sacrifício foi perfeito. Jesus é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. O seu sangue derramado sobre a cruz é plenamente suficiente para purificar os homens dos seus pecados, para reconciliar os homens com Deus, porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que é muito importante percebermos aqui é que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está argumentando que também houve uma transição clara entre uma época e outra. Uma era inteira tinha chegado ao fim, porque o Messias havia chegado e com ele um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança foi firmada. Isso fica evidente logo no início da carta. Vejam o que ele nos diz: havendo Deus outrora falado. Essa é a primeira expressão que aparece aqui. Havendo Deus outrora falado. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra, nesse vocábulo, outrora. Porque esta palavra indica passado. O autor está nos dizendo, havendo Deus em uma outra época falado, havendo Deus em uma outra ocasião se comunicado desta ou daquela maneira.
Ou seja, esta expressão outrora vai servir ao propósito do autor de contrastar o passado com aquela era presente. Ele estabelece um contraste aqui com uma outra expressão que aparece no início do versículo 2, que é nesses últimos dias. Então notem que há um caráter de oposição, de contraste aqui no texto, em que o autor diz que se no passado Deus falou conosco dessa e daquela forma, nesses últimos dias Deus fala de uma nova maneira, de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, superior. O autor da carta aos Hebreus vai deixar bem claro, portanto, que a maneira de Deus se revelar no passado se diferenciava da maneira com que agora Deus se revelava. Qual é a diferença crucial? Como é que Deus se revelava anteriormente? Como é que Deus se revela a partir de então? Ora, é só continuarmos a ler o versículo 21. Muitas vezes, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então notem que aqui ele está fazendo referência ao passado, dizendo que no passado, outrora, em outro momento da história, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, Deus falou aos antepassados do seu povo, aos antepassados dos judeus, levantando homens que traziam os seus oráculos, que traziam novas revelações. Mas observem aqui uma palavra sutil, que é a palavra muitos, ou muitas, não é? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Essa palavra muitas indica que a maneira de Deus se revelar no passado era incompleta, era insuficiente, porque Deus precisava se manifestar muitas vezes e de uma maneira diferenciada. Então estamos diante de uma antiga revelação incompleta e insuficiente que precisava se repetir. Quais eram estas formas de revelação insuficientes? Anjos, visões, sonhos, enfim, nós temos uma infinidade de maneiras, teofanias, pelas quais Deus, ou através das quais Deus se comunicava com os seus profetas, ou se comunicava com o seu povo para revelar a sua vontade. Nós estamos falando de um período em que as escrituras sagradas ainda estavam sendo formadas. Nós estamos falando de um período em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, em que os autores, sob a ação do Espírito Santo, escreviam, registravam aquilo que Deus lhes ordenava, não é? Então, como resultado disso, nós temos um livro completamente inspirado, né? A inspiração total, verbal das Escrituras Sagradas. Mas nesse período em que a Bíblia ainda estava sendo redigida, nós temos aí Deus se manifestando e se revelando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Não é? Muitas pessoas não sabem, então é importante esclarecer. A Bíblia contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, são 16 séculos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e em circunstâncias muito diferentes. Então a escrita da Bíblia, o processo de registro da revelação de Deus levou séculos, levou muitos anos. Durante todo esse período, né? E especialmente se considerarmos também o Antigo Testamento, que é a consideração que o autor de Hebreus faz, Deus falou e falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas notem aqui que ele vai dizer também que Deus se revela nesses últimos dias através do seu Filho. E é interessante porque esta expressão, últimos dias, nestes últimos dias, essa expressão que aparece algumas vezes nas cartas, nos escritos do Novo Testamento, faz uma referência à era atual, é uma referência entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Desde que Jesus Cristo se manifestou, nós estamos vivendo os últimos dias. É uma forma de se referir a um espaço de tempo escatológico quando nós estamos aqui anunciando o Evangelho e aguardando pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nestes últimos dias
Deus nos falou pelo Filho. Então nós somos aqui instados a perceber, nós devemos também aqui perceber que Jesus é a perfeita e superior revelação de Deus. Muitas pessoas estão em busca de novas revelações, muitas pessoas estão em busca do sobrenatural, muitas pessoas estão em busca de experiências místicas, de experiências diferenciadas. Elas querem ver anjos, elas querem ouvir vozes, elas querem se comunicar com Deus de um modo, de uma maneira incomum, atípica, milagrosa, mas estão deixando de perceber o recado mais importante que vem da parte de Deus. A melhor e a maior revelação de todas já veio a nós, já se manifestou entre nós. A maior e a melhor notícia de todas é aquela que nós temos a dar quando falamos sobre Jesus Cristo, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Não é? O Evangelho é a boa nova, é a boa e excelente e a melhor notícia que nós podemos dar a alguém da parte de Deus. E o verdadeiro e grandioso milagre, né, que nós também devemos sempre buscar é a transformação que Deus opera no coração das pessoas, regenerando as pessoas, perdoando os seus pecados, tornando-as novas criaturas, o que é possível só através de Jesus Cristo. O Filho de Deus se fez homem, o Filho de Deus morreu na cruz, o Filho de Deus ressuscitou, o Filho de Deus está conosco agora em nossa trajetória, o Filho de Deus um dia voltará para julgar a terra. Então nós estamos aqui diante da maior revelação, da maior de todas as revelações. Não tem comparação. Ao invés então de ficarmos desejando estas coisas, né, como se elas fossem superiores, ao invés de ficarmos anelando por vermos anjos ou por termos experiências indescritíveis ou qualquer coisa do tipo, nós devemos atentar para o que nós já temos. Nós temos a palavra de Deus única e perfeita. Nós temos a palavra de Deus completa. Jesus nos é suficiente. Ele realizou uma obra completa. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos seguir modismos, nós não precisamos de outros líderes que possam surgir, nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de outros salvadores. Nós precisamos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo sustém a sua igreja e sustém o seu povo com aquilo que nós precisamos. Certamente Deus providencia na sua igreja, não é? E através também dela, e através da obra de Jesus, aquilo que nós precisamos. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Mas muitas vezes somos tentados a ir em busca de inovações, ou, quem sabe, ir em busca de experiências outras, místicas. Deixamos de valorizar a palavra, valorizamos sensações e percepções subjetivas. Ora, nós temos aqui um tesouro precioso nas nossas mãos. Nós temos acesso a informações tão impressionantes da obra redentora, do que Deus fez por nós através da história, do que Deus tem reservado para nós por todos os séculos, através de Jesus. Então, observem, Cristo é suficiente, as Escrituras são suficientes para revelar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. E nós devemos considerar estes argumentos que estão aqui, claros e nítidos para nós, na Epístola aos Hebreus. E a partir de então, o escritor vai nos falar uma série de coisas concernentes ao Filho. A primeira delas é que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas e através dele o universo foi feito. A palavra de Deus expressa que Cristo, o grande rei, tem origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus não teve princípio e não tem fim, ele é o princípio e o fim de todas as coisas.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, encontramos: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Merece destaque aqui o que João Calvino certa vez disse sobre isso, não é? Ele afirma o seguinte: todas as criaturas, tanto as celestes como as terrestres, honram a sua majestade, são governadas pela sua mão, obedecem ao beneplácito da sua vontade sábia e boa e estão sujeitas ao seu poder. E outra coisa não querem dizer os apóstolos, como mencionam muitas vezes, senão que em todas as coisas estão subordinadas ao seu comando. Todas as criaturas estão subordinadas ao comando de Deus. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, inclusive de todas as coisas que nós podemos identificar como parte da criação. Todos os animais, todos os vegetais, todos os seres humanos, tudo que é possível nós percebermos, termos contato. Jesus é o Rei soberano sobre todo o universo. Mesmo aquilo que é intangível, inatingível para nós, mesmo aquilo que é invisível aos nossos olhos, os astros no céu, os planetas, as estrelas e tudo mais. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se é por meio de Jesus que tudo foi criado, se é por intermédio dele que Deus exerce o seu reino, é natural que ele seja o herdeiro de todas as coisas. O autor continua dizendo que ele é o resplendor da glória. Vejam que coisa fantástica. Jesus é o resplendor da glória. Ele não é simplesmente glorioso. Ele é o resplendor da glória. É interessante a gente pensar nestas coisas, não é? Jesus não é simplesmente sábio. Ele é a própria sabedoria. Nós nos recordamos de uma vez em que Jesus ensinava aos seus discípulos que a rainha de Sabá tinha vindo dos confins da terra para entrar em contato com a sabedoria de Salomão. Mas ele diz para os seus ouvintes: eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele estava se referindo a si próprio. E agora nós percebemos aqui esta expressão: ele é o resplendor. Ele é o resplendor da glória. Se a glória do rosto de Moisés se desvaneceu, Cristo é o resplendor da glória. Há uma passagem interessantíssima que eu gostaria de destacar no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40. Diz, olha só. Na verdade, eu vou ler um pouco, alguns versículos anteriores, porque assim a sua compreensão também fica melhor. Então, João capítulo 12, a partir do verso 37, diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O texto está falando sobre os milagres de Jesus e a incredulidade do povo. Verso 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Agora, vejam o verso 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isso é fantástico. O profeta Isaías, mesmo tendo vivido muitos séculos antes de Jesus, viu a glória de Jesus Cristo. Você pergunta como que isso é possível? Jesus não tinha se encarnado, ele não estava no tempo e no espaço entre nós, ele não estava presente na história como homem. Como é então que Isaías pôde ver a sua glória? Ora, porque Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. Porque Jesus domina e sempre dominará pelos séculos dos séculos. E por quê? Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós temos lá uma passagem, um momento do seu chamado. Isaías capítulo 6.
Uma passagem impressionante em que Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. De novo, num período de crise terrível em Israel, diante da morte do rei de Israel, do rei Uzias. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O trono não está vazio, Deus reina, o Senhor Jesus reina, Ele é o governante supremo e maior. E aí então ele diz que o Senhor estava sentado no alto e sublime trono e que os anjos estavam lá, né? Voavam e tapavam os seus olhos, né? E cobriam os seus pés diante da santidade de Deus que estava ali exposta. O que é impressionante é que o apóstolo João, escrevendo o evangelho, relata que Isaías viu a glória do Senhor Jesus. Era a glória do Senhor Jesus que estava lá. Por isso, nós podemos entender perfeitamente o que o autor de Hebreus nos diz, que ele é o resplendor da glória. E também ele é a expressão exata do ser de Deus. Prestem atenção na palavra exata, né? Ele é a expressão exata do ser de Deus. As outras formas de revelação eram incompletas, eram fragmentadas, precisavam se repetir. Pois bem, Jesus é a perfeita revelação de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem o vê, vê o Pai. Lembram de Filipe pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai? E Jesus diz: quem vê a mim, vê o meu Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que não queria saber de outra doutrina entre eles, senão do conhecimento do nome de Jesus, e que ele mesmo não pregava outra coisa, senão unicamente a Cristo. Ora, se Deus proíbe gloriar-se em outro nome que não o seu, e Paulo expõe que não pregava outra coisa senão Cristo, fica mais do que comprovada aqui a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Jesus. De tal maneira, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, que Jesus mesmo afirma: quem me vê, vê o Pai. A próxima informação que temos é que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Observem o verbo sustentar. Sustentar é interessante. Observem a harmonia das coisas. O mundo foi criado por intermédio de Cristo, então é natural que o mundo seja sustentado pelo seu poder. Se por meio dele tudo foi criado e por meio dele tudo é sustentado, é mais do que lógico entendermos que ele é o herdeiro de todas as coisas. Então é juntar essas informações que nos são dadas aqui. Elas fazem muito sentido. Aliás, o autor da carta aos Hebreus diz também que pela fé nós cremos que o universo foi criado por Deus, né? Que tudo veio à existência, e eu estou me referindo ao capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, não é? Então, Jesus é o próprio Senhor, o próprio Criador, o próprio mantenedor do universo, da nossa fé, da nossa própria salvação. E nesse sentido nós podemos também descansar, irmãos. Nós podemos confiar que as nossas vidas estão em boas mãos, que a nossa salvação não se perde, porque ela foi comprada, conquistada, e ela é garantida a nós através da obra de Jesus. Deus é o autor destas coisas. Deus é o Senhor, né, da nossa redenção. Também nos é dito que ele fez a purificação dos pecados. Jesus é quem purifica os pecados. O ritual de purificação de pecados que os judeus faziam consistiam em parte no fato de que o sacerdote colocava as mãos sobre os animais, confessava os pecados do povo e depois aquele animal tinha que ser sacrificado, né? Porque enquanto o sacerdote estava com a sua mão sobre a cabeça do animal, era como se simbolicamente ele estivesse transferindo os pecados para o animal, né? Os pecados do povo recaem sobre aquele cordeiro, sobre aquele animal, que depois tinha que ser sacrificado, pagava com a morte, porque o salário do pecado é a morte. A morte que os homens mereciam,
mas que foi lançada sobre o Cordeiro. Mas o autor da carta aos Hebreus também diz que é impossível que o sangue de touro e de bodes purifique os pecados. Daí entendermos que, na verdade, a referência que nós devemos fazer é a Jesus Cristo. João Batista disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Mas assim como o animal era sacrificado pelo pecado dos outros, simbolicamente, Jesus tomou de forma real a culpa pelos nossos pecados e com o seu sangue ele atestou a nossa purificação. Ele nos purificou de fato. O texto ainda nos diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, o que mostra a sua supremacia, a eficácia do seu poder, a sua posição de destaque, o seu inigualável reino e domínio. Por isso que nós dissemos, Jesus é o melhor. Jesus é superior a todos. Jesus está acima de todos nós. Então, se queremos o melhor, se somos levados a buscar as melhores coisas, nós deveríamos então olhar, inclinar o nosso coração para enxergar a Jesus Cristo. A última informação que nós temos no versículo 4 é que ele é tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles, o que mostra que Jesus é maior do que qualquer coisa na terra ou no céu. Ele é o Rei de toda a glória, ele é o próprio Deus e ele é Deus pelos séculos dos séculos. Só Deus poderia exercer o poder da maneira como Jesus exerceu, só Deus poderia perdoar pecados, porque afinal de contas, pecado é algo que é cometido contra Deus e Jesus perdoou o pecado de muitas pessoas. Só Deus é digno de adoração e Jesus também recebeu, foi adorado nesse mundo. O autor de Apocalipse diz que ele também reinará pelos séculos dos séculos e será adorado por anjos e por homens. Jesus é digno, é vencedor, ele venceu para abrir os livros, a história é toda conduzida por ele. Então nós temos aqui novamente esta ênfase, né, de que Jesus perdoou os pecados, que Jesus ratificou o seu domínio sobre todas as coisas, todos os seus inimigos, um a um, serão vencidos, não é? Rendamos glórias a Jesus, porque ele é a revelação perfeita de Deus. Olha que coisa interessante, o texto que nós lemos encerra dizendo que Jesus herdou mais excelente nome do que os anjos. Jesus herdou um nome mais excelente do que os anjos. Interessante por quê? Porque uma das formas, talvez a principal, uma das principais formas de revelação de Deus do passado no Antigo Testamento era anjos. Muitas pessoas estão em busca de contatos com seres celestiais, com anjos. Mas na verdade, nós temos aqui o melhor. Jesus é melhor. Jesus é superior aos anjos. Ele é a superior e a melhor revelação do mundo. Ele é a superior e a melhor revelação de Deus. É a maior de todas as notícias. É a grande solução para os nossos problemas. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Por ele o universo foi feito e é sustentado. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Rendamos graças a Jesus, porque ele nos purificou dos nossos pecados, ele venceu a morte, ele nos leva à vitória, ele está assentado nas alturas, ele é superior aos próprios anjos. Rendamos graças a Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória. A glória que Jesus tem é uma glória superior a qualquer glória humana. A glória que Jesus tem é uma glória mais excelente, mais extraordinária do que a glória de qualquer anjo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele próprio é Deus. Que o Senhor muito te abençoe.